sou a Karina Petroni Fischer e estou aqui para apresentar para vocês mais um programa Manhê. O programa Manhê começou em 2015, idealizado pelas jornalistas Mari Ignatius e Agnes Arato, e hoje conta com uma programação no YouTube desde o ano passado. Dê um like no nosso programa, sigam, compartilhem, façam tudo de legal para verem esse programa tão maravilhoso e divertido. E hoje nós vamos entrevistar a Regina Aparecida Leal da Silva, que se tornou mãe na década de 80 e que tem uma história de grande enfrentamento, de grandes dificuldades e que ela superou junto ao seu marido. Não perca, tá bom? Um beijo, até lá! Olá, pessoal. Eu sou a Mari Gnatti, estou aqui junto com a Karina Fischer para apresentar mais um programa Manhã com 3S, que será simplesmente uma farra aqui hoje, hein? E cheio de histórias de uma mulher à frente do seu tempo, que assumiu os caminhos que a vida trouxe com toda a coragem e também vai nos emocionar muito, tô achando, né, Karina? Eu também acho, viu? Eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada por essa mulher. Mas então, tô aqui entre uma aula online, cuidando das galinhas, cuidando da casa, né? Achei um tempinho para vir aqui para conversar com essa grande mulher, minha amigona Regina. Oi, meninas, tudo bem? Oi, Como a Regina. Karina disse, sou a Regina, né? Estou aqui para bater um papo com vocês. De vez em quando a Regina fala demais, não é à toa que eu acho que a Karina se apaixonou, né? A Regina é tagarela. Eu falo pouco também, né? Então, mas é muito gostoso a gente trocar essas informações para a gente poder sempre estar crescendo, né? Com certeza. Obrigada por você estar aqui com a gente, viu? Obrigada por compartilhar a Beleza. sua história hoje. E é isso aí, né, gente? A vida é uma loucura, uma correria. Vamos aqui, então, ouvir mais a sua história aqui hoje. E você já conhecia ela, né, Cá? Conta pra gente aí um pouquinho de como vocês se conheceram. Então, em 2016 eu surtei, né? E aí eu peguei e falei pro meu marido, quer saber? Você fica com as duas crianças. É lógico que eu deixei um apoio para ele, né? De babá, de tudo, mas eu falei assim, quer saber? Eu vou tirar uma semana de folga no spa. E fui, né, Rê? Fui, peguei Aham. minhas galinhas. Muita gente meteu a boca, falou onde é que se viu uma mulher deixar os filhos sozinha com o marido, mas eu não quis nem saber. E outras viraram para mim e falaram que legal, e também acabaram fazendo a mesma coisa. Fiz um movimento, né, Rê? Mas, Rê, conta aí como é que foi a nossa primeira aproximação lá no spa. Então, com essa conversa toda, né, da Karina falar que deixou as crianças com o marido e que muita gente ficou falando, criticando, tudo mais, a gente começa a conversar. Eu toda focada, vou me comportar, vou ser uma pessoa melhor. Só que não, né? Ela começou a falar, claro, você tem que deixar mesmo, não faz sozinha as crianças, meu, tem que deixar para ele cuidar também. Não é assim. A gente tem que sair, tem que procurar, né, se distrair um pouco. E eu lá, cheia de medos no spa, falei, nossa, aquele spa cheio de gente rica, cheio de gente metida besta, só tava eu lá loucona. Aí encontro uma mais louca que eu. E só dava nós duas fazendo uhul na aula. Todo mundo Tocava uma odiava, música, as doidas lá, e cantava, as beautiful day, cantava em inglês, toda atravessada. E todo mundo olhando torto, né? Porque a alegria incomoda. A alegria incomoda, é triste. E foi uma das coisas que a gente percebeu lá, né, cara? Que quando a gente se solta, dá risada, brinca, acaba incomodando as pessoas que estão mais tristes, né? Mais pesadas do que a gente. A gente vai para o spa achando que está pesado o corpo, né? Corpício, mas não é. Tá pesado é aqui, né? A gente tem que chegar lá e pôr para fora, conversar. E foi isso que a gente fez. Me aproximou da Karina. Ela com todos esses grilinhos aí na cabeça, né? Falando das crianças, porque ela queria estar lá, o lado mulher dela, mas e o lado mãe, né? Que aí é que está aqui, o manhê. A gente vai para esses lugares, mas e o manhê? E a mamãe aqui, como é que fica? A gente nunca tem tempo para se curtir, se amar, porque é esse o problema, a gente faz tudo pelos outros, e quando vai fazer alguma coisa para a gente, tem que justificar. E foi nisso que a gente começou a conversar, bagunçar, ria muito, bagunçava. O que tinha de oportunidade de dar risada, a gente ria mesmo, porque a gente estava ali para ser feliz.
não para agradar os outros, né? Com certeza, precisa deixar um tempinho para a gente também, né? A gente, Sim, antes de ser mãe, a gente também era uma mulher, né? Então, a gente lembrar sem disso dúvida. também. E me conta um pouquinho, você terminou o ginásio em 81, conheceu seu namorado no mesmo ano, em 83 você engravidou da Luana, sua primeira filha, e a segunda filha veio em 92. Fez faculdade de Isso. pedagogia em 98. E o que mais dessa história aí você pode contar pra gente? Quem te ajudou para você dar conta de fazer faculdade, estudar, criar filho? Como é que foi tudo isso? Então, a gente é tudo junto, misturado, né? Naquela época, como a gente fala, década de 80, não se pensava muito, vou fazer uma faculdade. E eu mesma não pensava, eu vou me casar com essa idade. Aí, de repente, E quantos conheci o anos Gilberto. mesmo, Rê? Eu tinha 14. 14. Tinha 14 anos. 14 anos. Não, engravidei com 16. Ah, tá. Com 14, eu estava terminando o ginásio. Aí já tinha meu namoradinho, mas aí conheci o Gilberto, que era um homem, não era um namoradinho, igual o meu namoradinho. Aí ele era meu amigão, era amigo daqui, amigo dali, só que aí aquela amizade, né, que sabe que não é amizade. Só que você só percebe isso lá na frente. Aí fiz 15 anos, aí depois dos 15 anos o meu namoradinho estava longe, e aí o amigo estava perto. E aí essa amizade foi aumentando e a gente falou, não é mais amizade. E aí a gente começou a namorar. Então a gente começou, eu tinha 15 anos, e aí naquela época eu devia ser muito pentelha, porque eu sempre lia muito, não se tinha muitas informações. Na época que eu ficava em casa, assistia muita TV Mulher. E, inclusive, tenho que agradecer a Marta Suplicy, que na época era uma mulher fantástica. Ela passava né? na época. É isso que eu deixei bem atrás. claro, que hoje em dia, pelo amor de Deus, depois de muito botox, sem comentários. Sem comentários. Na época, ela foi uma mulher que abriu muito horizonte para a gente. As que assistiam, as que prestavam atenção. E eu lia muito aquela vida íntima. Então, muitas informações eu tinha da questão de sexualidade. Mas a vivência em si, você não tinha nada, porque naquela época era tudo muito supérfluo, não era nada era conversado, né? Se antigamente era ruim, naquela época também estava engatinhando para melhorar. Então aí a gente começou o relacionamento e eu já participava dos movimentos da igreja, eu trabalhava com a criançada na catequese, participava do grupo de jovens da Juventude Operária Católica, então eu era bem militante na época, participava de grupos de estudo sobre sindicato, e trabalhava. Então, naquela época, as meninas da cidade não trabalhavam ainda. E eu já trabalhava, já tinha uma rotina de operária e, teoricamente, né, politizada. Então, aí a gente começou a namorar, logo que a gente namorou, já foi aquela coisa, assim, era fogo e palha, comecei com 15 anos mesmo, a nossa vida sexual ali, e eu fazia tabelinha na época. Quer dizer, quando você ia conversar com uma pessoa mais velha, imagina, isso não funciona. Porque ninguém conhece o próprio corpo. Ninguém se observa para ver quando está ovulando, quando, né, está sentindo mais desejo ou menos desejo. Porque tudo isso é muito proibido, né? Aqueles assuntos que, imagina, não se fala nisso. Até hoje, a gente ainda vê pessoas te criticando quando você fala que tem interesse em uma outra pessoa, né? A gente sabe que tem muito isso aí. Então, aí o que aconteceu? A gente era muito cúmplice um do outro, eu e ele. E ele sempre falava que não queria que eu sofresse, porque ele já era mais velho, ele já tinha tido uma experiência, já tinha vivenciado, tinha saído do quartel, e eu era uma aborrecente, bem aborrecente, mas metida a saber tudo, né? Era filha mais velha, irmã mais velha, ajudava a cuidar dos irmãos menores, já trabalhava, quer dizer, era a menina cabeça da época. Nem tanto, né? Mas nem tanto para engravidar naquela época. Engravidar com 16 anos tinha algum parafuso a menos, né? Então, mas é porque a questão não pensava muito além daquilo. Quer dizer, para aquele momento, tudo estava perfeito. Que é aquela coisa assim, né, apaixonante, você está apaixonada pela vida, aquilo ali tudo te basta. Né? Então eu participava dos movimentos, a gente participava ali, quantas vezes a gente ia em reuniões de partido, que era a época do início do Partido dos Trabalhadores,
a gente estava ali envolvido por conta da igreja. Então aquilo era tudo muito, né? Era música de Zé Geraldo, Zé Ramalho, Raul Seixas, Belchior, então só pessoas cabeça, né? Então, e a gente ali, nossa, como eu sou demais. Nunca bebi, nunca fumei, era meia quadrada, meia careta para a época Cheirar também. também não, né, Rê? Hã? Cheirar também não, né? Não, não, do jeito que eu tenho rinite, minha filha, se eu cheirasse, eu ia ficar sem nariz. Morro de medo de agulha. Naquela época o pessoal se picava muito, porque era a época, né, de LSD, essas coisas todas. Nem cheirava, nem fumava, nem picava. Só outras picas. Só, Mas... só aquela outra coisa. Só outros formatos, né? Mas, enfim. E aí, trabalhava de operária numa empresa, numa cidade distante daqui de onde eu morava. Saía de casa de madrugada para trabalhar, acordava muito cedo, viajava, porque nada era muito perto aqui. Época que as ruas eram de terra, não tinha asfalto. Então, aí, o que aconteceu? De repente, íamos nos casar em junho de 84, começamos a construir no quintal da minha casa, lá, bonitinho e tal, 2 cômodos, porque era o suficiente. Para que mais? Né? Para a época, tudo era muito limitado, né? E aí a gente construindo e tal, só que aí, de repente, eis que a minha menstruação não adiantou. E eu sempre fui assim, adiantava 3, 4 dias. Não adiantou, fui no médico. Cheguei lá, ele, não, imagina fazer exame agora, nem atrasou, né, e tal. Quer dizer, uma fedelha na frente dele, 16 anos, falando para ele, quero fazer um exame para ver se eu estou grávida, porque não adiantou minha menstruação. Quer dizer, no mínimo, né, ele não quis falar nada, mas não vou fazer, não precisa, mas eu quero. Ele, tá bom, vou fazer, mas não vai dar nada. Ele se enganou, eu estava grávida. E aí, ficou aquela dúvida, como que eu estava grávida, se eu fiz certinho. Aí eu conversei com ele. Falei, mas pode ter acontecido de eu engravidar assim, porque eu faço tabelinha, tal, e ele me olhando, assim, acho que eu explicando para ele falando, ela pensa que sabe tudo, né? Aí ele falou, você pode ter tido uma segunda ovulação, porque você é muito nova, quer dizer, está muito fértil, então isso daí ainda não está certinho, você ainda não está bem regrada, né? Então, aí tudo bem, comecei a fazer o pré-natal. Aí, aquele pré-natal que mede, pesa, vê como é que tá a pressão, ok, vai para casa. Então, não tinha conversa, não tinha orientação, não tinha nada. Se hoje em dia você tem que questionar os médicos, você vê na internet e questiona, fica mais fácil. Mas naquela época não tinha parâmetros, né, assim, para você ficar, eu vim em tal lugar. E as pessoas não conversavam com você sobre isso. As pessoas só falavam, agora você vai ver o que é bom. E como é que foi soltar essa bomba aí para os seus pais e para a sociedade? Então. Soltar a bomba em casa para os pais era a pior parte, porque tem a questão da decepção, você está decepcionando a família. Ninguém via uma gravidez como, é um filho, é a semente do amor, que lindo, né, e tal. Não, era que horror. Sua filha engravidou, não está casada. Não importa que a gente estava construindo, que a gente já estava com planos para casar, não importa nada disso. A primeira coisa que vem é a crítica. Nossa, olha que horror, que vergonha. Meu pai ficou sem falar comigo. Quem eu esperava que fosse me acolher, porque meu pai sempre foi muito brincalhão e tudo. Ele ficou uma semana sem falar comigo. Para mim, aquilo foi a morte. E minha mãe só ficava, tá vendo? Não quis fazer, agora assume. Agora você vai ver o que é bom. A minha mãe, ela sempre foi muito assim, meu porto seguro. Ela sempre me ajudou em tudo. Porém, ela é aquela pessoa que, assim, ela cobra muito. É tudo por obrigação. Então, ela achava que aquilo, não, agora você vai ter que cumprir, porque é obrigação sua. Então, uma gravidez naquela época passava a ser obrigação. Agora você vai ver o que vai acontecer. E aí, depois, meu pai aceitou numa boa, cuidou. Quando eu falei que eu estava com vontade de comer melancia, apareceu meu pai com uma melancia, o Gilberto com outra melancia, todo mundo me dando melancia, parecia Magali. Então, quer dizer, depois foi se caminhando, a família, assim, aceitou numa boa.
A sogra não aceitou muito bem, não, porque mãe de filho, menino, nunca aceita muito perder o filho, né? Quer dizer, ela já não estava gostando muito da ideia do casamento, e ainda mais com uma gravidez antes, aí ela ficou meio assim, mas também não criticou, não reclamou, não falou nada. Então, a gente foi caminhando, né? Um dia atrás do outro. Pessoas que seriam meus padrinhos de casamento desistiram, porque imagina, eu grávida, como que eles iam ser padrinhos de uma pessoa assim, né? Que vergonha. Como que isso serviria de exemplo para os filhos deles? Porque eles tinham filho adolescente. Então, só que na época, é aquilo que eu falei, quando você está empolgado, quando você está ali amando, que você acha que está tudo certo, você sente na hora o impacto, mas passa. Não é aquela coisa que você fica remoendo, porque tem outras coisas mais importantes acontecendo. Só que curtir a gravidez, quer dizer, tem um bebê aqui, você começa a entender mais para frente, quando começa a mexer, né? Quando começa a crescer sua barriga. No começo, a única certeza que eu tinha é que eu não vou tirar esse bebê. Porque sempre tem aqueles que vêm e falam, por que você não tira? Ao invés de falar para a família. Né? Porque seria tão simples. Era só tirar e não contar para ninguém. Que era o que acontecia muito nessa época. Né? Só que aí, o que eu fiz? Era o contrário. Eu ia entregar o convite do casamento e falava, olha, no dia do casamento eu vou estar entrando no 4º mês de gravidez. Aí o pessoal ficava, nossa, você está grávida? Eu falava, tô, mas até lá vai estar maior minha barriga, porque agora não está aparecendo. Então, quer dizer, foi um choque para as pessoas, mas a gente, assim, se blindou, os dois juntos, e encarou. E aquilo ia de acordo com as possibilidades. Porque aquilo que eu falei, a gente não tinha grandes planos. Porque o bom da questão de você ter um filho jovem, mas estar com o suporte de quem você ama, é isso. Porque cresce junto. Companheiro, né, Regina? Companheiro, você está ali junto, ele sempre foi. Inclusive, o meu vestido de grávida foi ele que comprou. Ele chegou com o vestido e me deu. Que a gente era assim, né? Juntava dinheirinho para isso, dinheirinho para aquilo. Quer dizer, eu nem pensei em comprar um vestido. Eu usei um vestido que era de uma vizinha que deu e tal. Ele chegou e comprou um vestido da cor que eu gostava, vermelho e tal. Então ele trouxe. Você casou com um vestido vermelho? Não, eu casei de noiva. Ah, bom, eu falei, a mulher é realmente transgressora. Não, casei mais transgressora ainda. Casei de noiva, véu e grinalda. Ah, isso mesmo. E todo mundo sabendo que eu estava grávida. Como é essa questão, né, era gente? Como era essa questão do vestido branco, né? Quer dizer, você só pode usar branco se você nunca, né? Se é virgem, nunca tive relação sexual, posso usar o branco. Como era essa questão, né? Assim, que hoje não faz nenhum sentido, né? Casamento é branco porque simboliza o casamento. Tem muita gente que também nem casa de branco, enfim, casa de branco, né? Não tem. Mas como era forte essa questão, né? Assim, em cima, de novo, da mulher, né? A mulher que tinha que fazer, né? Para usar aquela roupa. Era uma questão muito, muito forte cultural, né? E aquele rótulo, né? Porque você está de branco, você é virgem. Quantas que tomavam comprimidos e não engravidavam? Quantas que tiveram que violar seu próprio corpo com um aborto para, naquele momento, fingir que era virgem? Exato. Porque são duas punições. A pessoa tem que tirar uma vida ali por conta do bebê e depois fingir que não aconteceu nada. Sim. Né? Então, era um fardo muito pesado. Eu acredito que quem passou por essa situação carregou um fardo muito pesado. E para mim foi muito tranquilo na época, porque é aquilo que eu falei, eu tinha um suporte, que era a pessoa que mais me importava ali do lado. Ele estava do meu lado, então tá tudo certo. Sim. É isso mesmo, né? E, Rê, o seu parto foi muito parecido com os partos de filmes, né? Conta pra gente como é que foi isso. Polícia e tudo mais. Cinematográfico. Nossa! O meu parto foi uma coisa, assim, fantástica, né? Aí lá vou eu novamente, né? 17, já. Aí, no caso, quando ela nasceu, eu já tinha 17. Eu engravidei com 16. Fiz 17 dia 1º de abril, dia da mentira.
E ela estava prevista para nascer 15 de julho. Beleza, me afastei do serviço, porque como eu pegava ônibus, era muito distante, né? Aí me afastei antes, acho que uns 15 dias antes da data. Então, ainda era o mês anterior, né? Finalzinho de maio, finalzinho de junho, estava em casa. Aí, um belo dia, 9 de julho, acordo sentindo uma cólica terrível. Aí falei, será, né? Ainda tá longe, é só dia 15. O médico falou só dia 15, aquela cólica. E antes disso, não posso esquecer um detalhe muito importante. Uma senhorinha que trabalhava comigo, ela foi a única que chegou em mim e falou, filha, se Deus deixou para a mulher a maternidade, é porque ele sabe que a gente dá conta. Senão você não viria tantas mulheres tendo filho. Não fica com medo. Não esquenta a cabeça com o que o pessoal fala que é um pé na cova e outro fora, que você está correndo risco de morrer, porque era tudo que eu ouvia. Era tipo as pérolas, né, que a gente estava, aquele barrigão, nossa, ai, coitada, que Deus te deu uma boa hora. Tipo assim, tu vai morrer bem, feliz. Só que não. Aí, beleza. Aí falei com a minha mãe, eu tô sentindo dor assim, tava lá, então vamos pro hospital. Ok, como eu disse, naquela época, ruas sem asfalto, aí fomos até a rodoviária, em torno de 1,5 km, fui até a rodoviária andando com a minha mãe, pegamos o ônibus, fomos até o centro de Mauá, chegando lá, atravessamos a linha de trem, pegamos em outra rodoviária o segundo ônibus para poder ir até o hospital, que era do outro lado da cidade. Chegando lá, o médico pegou meu cartão, olhou e falou assim, mas a data prevista para o nascimento é só dia 15. Eu sei, doutor, mas eu tô sentindo dor, assim, tá? Ele falou, mas de quanto tempo? Eu falei, de meia hora, mais ou menos, né? Tá diminuindo, acho que já é contração. Ele, não, imagina, você tá muito nervosa, você tá com medo, porque você é muito novinha, não fez exame de toque, não me examinou, só mediu minha pressão. E mandou tomar Buscopan. Mandou para a sala da enfermagem para tomar Buscopan. Do jeito que eu tomei, voltou. Vomitei tudo, lavei a sala lá. Aí minha mãe voltou, falou pro médico. Ela vomitou, ele, é normal, é porque ela tá com medo. Aí minha mãe, como ela é muito daquelas assim, tá com moleza? Então vambora, não vamos pegar o ônibus para ir pra rodoviária, vai descer andando comigo. Eu, tá bom. Gente, obedece, né? Sempre fui muito obediente com a minha mãe é muito brava. Aí descia, andava, vinha a contração, eu parava, encolhia todinha perto da calçada, respirava fundo, minha mãe, para de moleza, vamos embora. Eu, tá bom, mãe, vamos embora. E fui, andei aproximadamente mais de 1 quilômetro com contração. Nossa. Chegamos lá na outra rodoviária, peguei e fui para casa. Aí cheguei em casa, eu não parava. Eu não conseguia sentar, eu não conseguia ficar deitada, andava para lá e para cá, coisa de filme, né? Parecia uma barata tonta, assim, doidinha. Aí minha vizinha, enfermeira, a Dora, que hoje já não está mais entre nós, uma pessoa maravilhosa, uma negra desse tamanho, muito boa, maravilhosa, assim, a pessoa, coração. Ela chegou e falou, Rê, deita ali, eu vou te dar um absorvente, você vai fazer um pouquinho de força. Eu, mas pra quê? Não, faz o que eu te pedi. Aí eu, tá bom. Coloquei um absorvente, deitei, fiz um pouquinho de força. Aí soltou um pouquinho do tampão. Aí ela falou assim, você já está perdendo esse tampão. Isso daí é um muco, vou te explicar por cima, é um muco que veda. Então, se você já está perdendo isso daí, o bebê já está empurrando para sair. É contração, sim. Ela falou, vamos para o hospital. Quem tinha carro? Ninguém. Um bando de pobres, sem era nem beira, ninguém tinha carro na família. Chamar táxi, então, nem pensar. Ia pagar com o quê? Ela falou, peraí, vou chamar a polícia. Aí minha mãe, mas vou chamar a polícia. Vou chamar a polícia. Tá bom, eu lá, tá bom. Aí nem telefone a gente não tinha. Ela foi no orelhão, chamou a polícia. Aí veio a baratinha, pensa, aqueles Fusca, preto e branco. Aí entra dentro do Fusca, Dora, que a gente chamava de Dote, desse tamanho, 2 policiais na frente, eu, minha mãe e Dote atrás. Quase que a Luana nasceu no Fusca, porque a Dote já
prensou ali. Fui prensadinha. Sorte que minha mãe é magrinha. Minha mãe magrinha, eu barrigudona e a Dot ali prensando, dando sustentação pra gente. E fomos. Só que a Dora, né, no caso, trabalhava num hospital público, que era do INSS na época. E eu tinha convênio na Santa Casa, que eu fui lá, passei pelo meu convênio. Ela falou assim, olha, eu te deixo lá na Santa Casa. Eu falei, não, eu quero ir com você. Foi você que me deu suporte, é com você que eu vou. Aí ela, não, mas no convênio é melhor. Eu falei, não, melhor é onde a pessoa gosta de mim. Você cuidou de mim. Aquele médico lá nem olhou para mim. Porque pensa, você com 16 anos, 17 já tinha. 17 anos, perdida. Eu sabia que eu ia ficar sozinha dentro do hospital. Porque naquela época não tinha essa de assistir parto nem nada. Falei, eu quero ficar com você. Ela falou, tá bom. Aí entrei no hospital público, na época que hoje seria o SUS, naquela época era o INSS, né, que era o INPS que a gente falava. Cheguei lá, a doutora Mariângela me atendeu, uma médica fantástica também. Ela me atendeu e falou, filha, você está com 4,5 dedos de dilatação. Nisso eu já estava com contração de 5 em 5 minutos. Fui para o quarto. Ok, chegava lá, a única coisa que eu sabia, que o médico tinha me orientado, era a respiração cachorrinho. Aí vinha a dor, eu ficava lá. Já estava salivando, que nem cachorrinha. Com a língua, bem mete língua para fora já. E do lado tinha uma mãe, que já era o 4º parto. A mulher gritava, mas gritava horrores. Eu, meu Deus do céu, eu não tô nem na metade, eu vou morrer. E morrer. Porque se eu tô com contração de 5 em 5 minutos, eu não gritei, eu não gemi, eu não chorei, eu ficava lá quietinha. A mulher, 4º filho, gritando daquele jeito, eu falei, meu Deus do céu, o negócio é feio mesmo. Por isso que o pessoal fala que é um buraco móvel do fora. E fiquei, falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí a médica veio me olhar, olhou e falou assim, já tá nascendo, vou romper sua bolsa aqui e você vai para a sala de parto. Falei, ok, vamos para a sala de parto. Aí, beleza, chega na sala de parto, a mesa ocupada de um parto anterior. Aí elas pegaram e falaram, vai na maca mesmo. Uma enfermeira segurou uma perna de um lado, outra enfermeira segurou do outro, e ela falou, vamos equilibrar aqui, porque a maca tem rodinha, né? Então eu ia fazer força, a maca podia se movimentar. Aí a médica, faz força. Eu, mas como é que eu vou me apoiar? Ela falou, segurando meu braço. Coitada, quase quebrei o braço dela, né? Mas foi assim. Segurei no braço dela, fiz força 2 vezes, e antes disso ela falou, vou te anestesiar e vou fazer um corte, para não romper sua musculatura. Eu nem sabia que ia ter corte, nem sabia que ia tomar anestesia, sendo parto normal. Mas ela avisou, fez a gentileza, porque eu sei de casos que eles nem avisam e nem anestesiam. E é violência obstétrica, né? Não é? Então foi isso que eu falei, que pelo menos ela fez essa gentileza, de me avisar que ia anestesiar, mesmo porque se eu me movimentasse em cima de uma maca, eu ia rodar dentro do centro cirúrgico, né? Porque aquele peso todo, né? Em cima da maca, com as rodinhas, e assim fiz força 2 vezes, Luana nasceu. E nisso, quando eles pegam a Luana e levam para fazer a limpeza, né? Aspirar e tudo, quem estava no corredor? Gilberto, que chegou desesperado, chegou do serviço, ficou sabendo que eu estava no hospital, e foi correndo para o hospital. Chegou lá, era horário de visita, calhou de subir e ver a filha pelo corredor saindo para ser limpa lá. Então aí, ó, que emoção, parecia filme mesmo. Parecia filme mesmo. E como foi tudo isso, né? Com polícia e tudo mais, né? Polícia e tudo mais. Loucura. Mas depois foi tudo muito tranquilo, né? Depois, assim, a recuperação, claro que a gente fica toda dolorida, vai para casa com aqueles pontos terríveis que a gente não consegue sentar, que eu consegui ver, foram 7 pontos, porque ela nasceu uma bebê grande. Na época, o pessoal ainda falou, nossa, ela é muito grande, achavam que era um menino. Depois que viram que era uma menina, falou, nossa, uma meninona, nasceu com 50 centímetros, 3,6 kg. Então, quer dizer, para uma piveta que estava lá tendo outro bebê. Então, mas foi assim, uma coisa tranquila dentro do possível. Não teve nenhuma complicação.
Sim, e olha só, ela estava quase nascendo, né? Como era comum procedimentos de rotina, como episiotomia, anestesia, Sim, quer dizer, mesmo ela quase nascendo, Eles foram lá e todos esses procedimentos que faziam parte da rotina, ela te avisou, mas não sim. ia, se você falasse, não, eu não quero, não tinha esse direito, eram rotinas, né, Não, procedimentos não. de rotina do hospital e que nem né? haveria necessidade. O bebê estava nascendo, 2 puxos, o bebê nasceu. Quer dizer, né? Sim, Teria saído sem 7 pontos do hospital, teria saído sem sem dúvida, anestesia e sem etc. dúvida. Mas coisas que eram de rotina do hospital. Acontece hoje, né? Décadas depois, acontece, mas Acontece. você ainda tem o direito, né, de dizer não, não quero, ou reclamar depois, ou enfim, né? Hoje é menos comum eles colocarem procedimentos de rotina à frente da vontade da mulher, né? Até Mas do plano de parto, né, Mari? exatamente. Então, quer dizer, E hoje isso, tivemos que garantir através de documentos, de planos de parto, né? Se é, se moldar aí por várias coisas para que procedimentos como esse não acontecessem na hora do parto, né, Cara? Você queria perguntar alguma coisa para ela aí na sequência, né? Então, Rei, e quais foram as mudanças? Você falou mais ou menos na pré-entrevista que houveram mudanças depois, porque você também teve outra filha. Você falou, por sim. exemplo, do seu corpo nunca mais ter voltado ao que era antes. Como que isso te toca? Tipo, como isso te balança? Então, eu costumo, assim, depois que a gente olha para trás, que a gente vê as situações que a gente passou, né? Na época, eu sofria muito quando eu tinha que sair de casa, porque eu perdi tudo, de meia a sutiã. Porque eu usava 38 e depois do parto eu fui para 42, 44. Então, nada servia, nada. Nem uma peça de roupa. E na época, a gente não tinha essa facilidade que tem hoje de ir em brechó, de ir em lojas que vendem roupas mais em conta, essas xing-lings da vida, né? Esses importados aí que vêm. Naquela época era o quê? As lojas de ponta, pernambucanas, né? E roupas de marca. Então, você tinha opções de comprar roupa mais barata nessas lojas menores. Mas eu não tinha como comprar roupa para mim, sendo que eu tinha uma filha para poder comprar roupas. Então, quer dizer, o enxoval dela já tinha sido bem restrito. Era pouquíssimas coisas, época que nem. Ela teve 30 fraldas de pano. Era só isso que ela tinha, numa época de frio. Então eu cheguei a secar a fralda no forno. Não era só atrás da geladeira, né? Então, para mim, foi muito difícil esse começo quando eu tinha que sair. Né? Quando eu tinha que sair era um tormento, porque eu tinha que procurar uma roupa que servisse. Então, eu comecei a usar umas roupas mais largas, que eu consegui, que minhas tias me deram, que eu conseguia comprar. Só que aí, com o tempo, o que, que eu fiz? Eu decidi, eu ia voltar a correr atrás, porque eu parei de trabalhar. Ela nasceu, fiquei 6 meses em casa com ela, né, trabalhando, depois parei de trabalhar. Só que aí eu comecei a dar uma de sacoleira, ia vendendo outras coisas, e aí fui comprando as roupas para poder ir usando. E aí eu comecei, assim, a valorizar o que eu tinha. Porque não adiantava eu ficar sofrendo que eu tinha mudado. Eu começava a valorizar, quer dizer, as pernas são bonitas, então vamos usar bermuda, vamos pôr uma saia, vamos usar uma blusa mais soltinha, que valorize o colo. E, em contrapartida, volta novamente aquele assunto, o companheirismo. Nunca o meu marido chegou em mim e falou assim, você está gorda, você mudou. Pelo contrário, a gente sempre foi muito unido, a gente sempre foi muito ligado nessa parte. Então, ele sempre falava, não, você tá bonita, não, tá legal, que nem esse colarzinho aqui que eu tô usando. Foi meu primeiro presente do Dia das Mães. Foi ele que me deu. Oh, Então, ele foi, comprou, né, e trouxe, pegou o dedinho dela, passou caneta, carimbou o cartão e deu como se fosse ela. Então, são coisas assim que valoriza a relação. Então, quer dizer, você não fica tão encanada de estar bonita, de estar gostosa, que meu marido vai olhar para outras e tal, porque você acaba tendo essa certeza de que ele está ali com você. E eu sempre fui muito ciumenta, extremamente ciumenta, muito insegura, porque aí aconteceu tudo isso, imagina como que fica.
né? Você mudar, essa mudança terrível. Mas aí eu comecei a fazer ginástica, fui pro jazz, fui fazer coisas que eu gosto, né? E aí ela começou a crescer, eu voltei a estudar, fiz o magistério depois que ela nasceu, e aí eu voltei para fazer o ensino médio, fiz o magistério, e aí eu comecei a se destacar novamente pelo quê? Pela inteligência, que eu sempre fui muito assim, né? Conversar, se destacar pelas coisas, e aí eu comecei assim, aí, vamos dizer, trocando valores. Quer dizer, eu não estou tão bonita como eu era, porque eu também não dava muita importância a isso. Eu brinco que eu falo que eu era gostosinha e não sabia. Então, já que ele conheceu a gostosinha, ele aprendeu a conviver com a gostosona. Então, são coisas assim que você vai compensando, vai aprendendo, e você abre mão da sua identidade pela questão da maternidade. Esse é o problema. Porque você deixa de ser a Regina para ser a mãe da Luana. Você deixa de ser a Regina para ser a mãe da Elis. E, na realidade, você não pode deixar de ser a Regina. Eu sou a Regina, mãe da Luana. Eu sou a Regina, mãe da Elis. Sim. Então, e assim, eu sou a Regina, mulher. Então, quer dizer, eu nunca abri mão disso. Tanto é que quando eu tinha as meninas, eu voltava no médico depois de 30 dias, pegava e falava, e aí, já tá liberado? Aí o médico ficava assim, como assim? Eu falei, eu já posso transar, já posso... Então, quer dizer, eu não tava ligando se tá gordo, não, eu quero, vambora. O negócio é, se tá funcionando, vambora, bicho. Entendeu? Então, é assim, são coisas que você não pode ficar deixando de lado. Então, umas coisas assim que eu sinto muito a diferença da questão da maternidade é isso. Na década que eu fui mãe, a minha mãe passava para mim uma questão de obrigação. Depois, quando eu fui mãe pela segunda vez, que era uma outra década já, que vocês vão estar falando com outras mães, vocês vão estar percebendo que nessa outra década você já tem aquelas mães com responsabilidade. Por que é responsabilidade? Porque quando você tem conhecimento sobre um assunto, você tem responsabilidade sobre isso. Então, você começa a desempenhar essas responsabilidades. E hoje, quer dizer, a minha situação como vó, que eu vejo, né, a minha filha que passou pela gravidez, eu vejo isso como um compromisso. Porque o compromisso é quando você assume uma coisa por amor. Você se doa totalmente. Então, são as etapas que eu vejo, assim, do amadurecimento da maternidade. Para mim, a minha questão de maternidade hoje é essa. Eu vejo hoje esse amadurecimento. Hoje eu vejo como um compromisso. Não vejo como obrigação, não vejo como responsabilidade. Eu vejo como um compromisso de doação de amor. Então, foi isso que eu trouxe para mim, assim, de vivência, que eu acho que isso é importante. Porque foi o que vocês falaram da escolha, né? Desculpa. Da escolha de você poder falar, eu não quero esse corte, eu não quero esse tipo de parto. A minha filha passou por isso e eu achei muito bonito. Sim. Porque ela escolheu ter o parto normal, ela teve meu neto agora em 2019. Ela falou para a médica, eu quero parto normal, mas eu não quero corte. Ela já avisou antes, ela já falou, não quero. Aí a médica, não, mas na hora você vai ver. Inclusive, a médica que fez o pré-natal dela falou que ela não iria aguentar o parto normal. Isso é muito mole. Quer dizer, em 2019. Nossa. Quer dizer, olha que cabeça. E quando ela chegou no hospital, tinha lá toda a sala adaptada para o parto humanizado, porém não tem pessoal preparado para esse parto humanizado. Entendeu? Então, quando ela falou que podia assistir o parto, eu falei para ela, se o Adriano quiser ir, eu não assisto. Eu falei para ela, eu prefiro não estar lá, porque eu não quero ver você sofrer. Falei isso para ela. Porque aí eu vou brigar com quem está lá judiando dela sem necessidade. Por isso que eu falo que tem as fases. Mas ela foi, ela chegou no hospital, ela foi muito parecida comigo, ela começou com contração seguida, só que ela rompeu a bolsa em casa. Então, o processo dela, do rompimento da bolsa até a hora dele nascer, foi 2h30. Muito tranquilo. Então, ela chegou lá, ela não precisou fazer
a depilação, porque a médica falou, não precisa, a gente faz a esterilização, não precisa ficar passando esse processo de ficar te raspando com aquela gilete cega lá do hospital que eles faziam com a gente. Então ela ficou até assim, porque ela ia fazer a depilação com cera antes de ir. A médica falou, não precisa. Então ela foi, ela teve o parto, a médica que atendeu ela falou, olha, faz força, que ele já está nascendo. Ela fez, não precisou de corte, não precisou de nada. Então, é isso que eu falo, é a questão do compromisso. Ela já estava tranquila, durante a gravidez a gente conversava, a gente acarinhava a barriga dela, a gente conversava com o Liam, a gente já ia preparando todo aquele emocional dela. Então, mesmo com dores, porque na hora da dor a gente alucina, na hora da dor não tem teoria que dê conta. Não tem. Então, quer dizer, mas ela estava amparada, porque ela sabia que ela ia ter essa oportunidade. Então, é essa a diferença, né? É o que eu falo da questão do compromisso. Antigamente, eu acho que... Vamos colocar no que a gente está... Na década que a gente está falando hoje, né? Então, sim, na década de 80, era muito mais... quer dizer, você não podia escolher. Apesar de ela ter já um momento de te falar, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não era escolha. Sim, mas estou fazendo. Falando do parto, né? Hoje, você pode escolher antes, mas ainda não é perfeito, né? Vamos dizer assim, quer dizer, você vai sofrer, vai acontecer isso com você, quer dizer, o humanizado aí da médica, né, deu uma tropeçada, né? Mas, enfim, ainda existem alguns procedimentos, né, que seriam desnecessários, né? E por que a gente tem que falar em parto humanizado, né? Não parece um absurdo? Você está tratando humanos e você tem que falar que é humanizado, porque não era, mesmo sendo com humanos, não era, né? Não era. Então, assim, de 80 para cá, mudou. A mulher hoje, ela tem, eu quero ou não quero, né? Eu gostaria disso, não gostaria daquilo. Ela tem uma escuta disso, mas ainda a gente peca em algumas coisas, né, dentro do parto, falando em amamentação, né, falando em pós-parto. Acho que a gente tem muito a caminhar. E quantas mulheres, né, lutaram para a gente chegar no que a gente está hoje? A luta continua ainda, né, no ativismo, muita gente aí lutando por melhores condições nessa hora do pré-parto e pós-parto, né, para que a mulher possa falar eu quero ou eu não quero, e ela ter informação e assistência que seriam necessárias como uma pessoa única, né? Não mais uma mulher, vamos fazer tudo igual e é um procedimento de rotina, mas que a gente considere a Regina, a Luana, né? A Karina, e não mais uma mulher, vamos lá, nós temos um procedimento de rotina. Enfim, acho que caminhamos por uma luta de muitas mulheres aí, mas tem muito ainda a galgar, né? Agora, quando a gente... tem muita gente que fala, o que você se arrependeu, né? Uma pergunta muito, não é, Ká? O que você se arrependeu na sua vida que você não faria? Né? Mas a gente queria saber o que você não se arrependeu na vida, né? E quando você olha hoje, agora olhando para trás, o que você não se arrepende de ter feito e que você hoje falaria para as pessoas que estão aqui escutando a gente? Então, eu não me arrependo de ter me doado ao sentimento, de acreditar naquilo que eu estava sentindo, porque deu muito certo comigo. Não vou falar que todo mundo tinha que ter filho cedo, não é isso. Mas eu não me arrependo em nenhum momento de ter aceitado ser mãe naquele momento. Não me arrependo mesmo. E não me arrependo de ter, assim, abrir mão de militância. Porque na época eu era muito ativa. E eu abri mão depois que minha filha nasceu. Por quê? Porque eu ia deixar ela com a minha mãe, e minha mãe ia ser, assim, escravizada, cuidando da minha filha para eu poder continuar naquilo que eu acreditava. Então, naquele momento eu parei, fiquei mãe, né, cuidando da minha filha, mas não deixei de lutar por aquilo que eu acreditava. Sim. Só que eu lutava dentro das possibilidades. Eu participava de movimentos, mas movimentos que dava para ela estar comigo. E não aqueles momentos que eu tinha escolhido lá atrás em outra realidade. Porque eu acho que o que às vezes a gente peca é nisso. A gente fala, não, eu não vou abrir mão da minha militância porque é uma coisa que eu acredito. Mas eu não deixei de lutar por aquilo que eu acreditava. Eu fui fazer magistério, eu fui defender as classes menos favorecidas, das crianças que precisavam da minha ajuda.
das mães que precisavam de uma conversa. Então, quer dizer, eu continuei. E tenho certeza disso pelos frutos que eu tenho nessas minhas filhas. Porque as duas são muito politizadas, são, assim, a minha mais velha é extremamente feminista, ela luta pelas coisas, e eu não precisei menosprezar a minha mãe, no caso, na época, porque eu ia deixar ela subjugada, ela ia ficar cuidando da minha filha para poder continuar, e aquilo que ela falava para mim, foi minha escolha na época, né? Eu não quis ser mãe, naquela época era obrigação, mas eu consegui moldar essa obrigação em algo assim de responsabilidade e mais tarde como compromisso, que eu fui amadurecendo, porque eu tinha um respaldo. Então eu acho que é isso que a gente fala, a rede de apoio, quando a gente costuma falar quem foi minha rede de apoio, foram pessoas que apoiavam, no caso da minha mãe, ela me apoiava criticando, para eu poder crescer, porque era o jeito que ela sabia apoiar. Hoje, minha mãe tem outra cabeça. Mas naquela época, era o jeito que ela podia apoiar, era daquele, era cobrando, era, né, criticando. E o marido, companheiro, o parceiro, essa rede de apoio é a fundamental. Sim. Porque defeitos todos temos, não tem jeito. Tanto eu, ele, minha mãe, todo mundo. Só que a gente aprende a valorizar as coisas boas das pessoas, né? A gente tem que colher as coisas boas e reproduzir as coisas boas. Então, eu não me arrependo de ter abrido mão da questão da militância na época que eu fui mãe. Que legal. Mas não abriu, não, né? A militância na educação, né? A gente está vendo hoje aqui que se a gente não focar na educação, né, a gente não anda para frente aí. Então, é uma militância muito bonita. E quando você fala das suas filhas, quer dizer, a sua militância, fazer ensinou as suas filhas, né? A gente vai vendo nas gerações, né? A gente vai percebendo isso, que o falar, ele tem menos efeito do que o fazer. Então, a sua vida, né, de coisas que você fez na sua vida, trouxeram aí, você vê hoje nas suas filhas, né? O que resultou, tudo que você se dedicou na sua vida. Olha, Regina, a história é linda e obrigado por nos ensinar a ver a vida de uma maneira positiva, né? E de olhar para trás e pensar, olha, todos temos defeitos, mas a gente tem que se focar nas coisas boas e tocar a vida e fazer para que os nossos filhos, as gerações que vêm, aprendam com o nosso fazer, né? Muito bonita a sua história. Muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje, né, Ká? Isso, obrigada pela disponibilidade, pela coragem. E, miga, quando passar tudo isso, hein, estaremos fazendo uhul, hein? Uhul! Ai, amiga. Depois de tomar vacina, uhul! Ó, depois de vacina, ó, você mora no coração, cara. Sabe que eu te amo. Ai, muito obrigada. Obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Obrigada por tudo. Queremos estar aí com você assim que tudo isso passar, né, Ká? Conhecer pessoalmente, te dar um abraço. Obrigada por tudo. Obrigada por quem esteve aí com a gente, esteve acompanhando a gente, curtindo com a gente aqui a história da Regina. E é isso que a gente tem feito aqui no Manhã, compartilhando histórias lindas, histórias que emocionam, que tocam no nosso coração, né, Ká? Isso, né? O Manhã é feito disso, de mulheres que se unem, que falam as suas histórias para promover mudanças, né? Dizer que é possível executar essas mudanças no mundo. História de mulheres com rumos e situações diferentes, e agora nessa temporada que foram mães em décadas diferentes, né? Para a gente perceber como eram as questões culturais, como são as questões culturais, né? Como era a vida dessas mulheres em diferentes épocas. Tem sido muito rico aqui, espero que todos estejam gostando de conhecer essas histórias lindas, e a gente se vê na semana que vem. Segue aqui com a gente que você não vai se arrepender, né, Ká? Com certeza, continua porque vem muita história. Tem muita história por aí. Obrigada, curte a gente no Instagram, no Facebook, no YouTube, segue. A gente está fazendo os programas pelo YouTube e todas as divulgações estão sendo feitas aí pelas redes sociais, Instagram e Facebook. Obrigada. Um beijo abraçado. Beijo, querida. Até o próximo. Obrigada, Regina. Obrigada. Nada. Beijo.